Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós estamos na nossa 25ª aula. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos começar o estudo da estática, vamos começar o estudo do equilíbrio dos corpos, tanto do ponto material como também do corpo extenso. Falaremos rapidamente a respeito dos conceitos de torque, momento de uma força, centro de gravidade e centro de massa. Vamos começar? Então vamos lá, vamos para o estudo da estática, estática dos corpos rígidos. Bom, no estudo da estática, nós vamos estudar as condições de equilíbrio dos corpos. Nós temos aqui o equilíbrio estático, em que um corpo está em repouso com relação ao dado referencial e assim deve permanecer. Então a força resultante é igual a zero, ele não vai ter aceleração e vai manter a sua velocidade igual a zero com relação ao dado referencial. Já no equilíbrio dinâmico, nós temos o movimento relativo, o movimento retilíneo uniforme em relação ao dado referencial. Também a força resultante é igual a zero. Porém, existe o movimento relativo. Um outro conceito interessante de se estudar é o momento de uma força, muitas vezes chamado de torque. Vamos pegar aqui uma barra apoiada aqui na extremidade direita, tá certo? E olha, na extremidade esquerda nós temos uma força atuando na barra na direção θ com relação à direção da barra, tá certo? A distância do ponto de aplicação da força até esse ponto de apoio, que é o meu ponto de referência, tá? Eu poderia pegar aqui qualquer outro ponto, por exemplo, ao longo da barra, metade da barra, se eu quisesse, mas eu vou pegar esse ponto aqui como meu ponto de referência, tá certo? Bom, o torque oferecido por essa força com relação a esse ponto vai ser dado pelo módulo da força, multiplicado aqui pela distância do ponto de aplicação da força até o meu ponto de referência. Repito, no caso aqui é o ponto de apoio, vezes o seno do ângulo θ. Isso porque nós estamos pegando aqui o componente perpendicular da força, tá certo? Bom, no sistema internacional de unidades, o torque, o momento da força, é dado em newtons vezes metro, tá certo? Vamos definir aqui o sinal do torque. As forças que fazem o corpo, no caso aqui a nossa barra, girar no sentido anti-horário, nós convencionalmente vamos adotar um sinal positivo para o torque, para o momento. Caso contrário, como é o exemplo aqui, olha, essa força está fazendo a barra girar no sentido horário. Então seria negativa aqui a contribuição do torque dessa força, ok? Centro de gravidade. Vamos pegar aqui uma figura para nos auxiliar aqui para falar do centro de gravidade, pelo menos aqui no plano, tá? Plano XY. Imagine vocês que eu tenho aqui a gravidade, claro, atuando aqui ao longo do eixo Y para baixo, tá certo? Eu vou pegar esse corpo aqui, olha, e separar ele em vários pontos, cada um tendo o seu peso. Por exemplo, eu tenho esse ponto 1 aqui, olha, que tem um peso P1, cujas coordenadas são x1, y1. Eu tenho um ponto P2, que tem um peso 2, tá? x2, y2, coordenadas, e assim por diante. Para encontrar as coordenadas do centro de gravidade, eu vou utilizar aqui uma média ponderada. Por exemplo, para encontrar o y do centro de gravidade, eu vou pegar então P1 vezes y1, mais P2 vezes y2, mais P3 vezes y3 e assim por diante, tá certo? Dividido pelo peso total, tá? Isso também serve para o x do centro de gravidade, também a mesma média ponderada, tá certo? Bom, isso é válido também se eu tiver vários corpos, não um corpo só como esse daqui, mas vários corpos, eu quero saber qual é o centro de gravidade desse sistema. Também poderia aplicar essa técnica, tá certo? Bem tranquilo então para achar aí o centro de gravidade. Centro de massa. Bom, se você considerar a gravidade da Terra basicamente constante nas proximidades da superfície terrestre, claro que varia com a altitude, não é isso? Você teria que ter alturas cada vez mais elevadas para você ter uma variação considerável na gravidade. Nós não vamos nem considerar muito isso. O centro de massa se confunde com o centro de gravidade e também é dado por uma média ponderada, só que em vez de você pegar o peso, você pega a massa. Então, por exemplo, o y do centro de massa daquele corpo anterior que nós estudamos
vai ser igual, olha, M1 vezes Y1 mais M2 vezes Y2 e assim por diante, dividido pela massa total. E isso também é válido para você, quando você tem um conjunto de corpos, se você quiser saber qual é o centro de massa do conjunto desses corpos, eu tenho 3 corpos, cada um com massa M1, M2, M3, basta você utilizar aqui a média ponderada. M1 vezes Y1 mais M2 vezes Y2 mais M3 vezes Y3 dividido pela massa total, sem problema, tá certo? Bem como também para os X do centro de massa, tá? Mesma média ponderada, ok? Bom, equilíbrio do ponto material. Então, o ponto material destituído de dimensões, já não é o caso da barra, basta eu imaginar o seguinte, para que esse corpo permaneça em equilíbrio, basta que a força resultante seja igual a zero. Das duas, uma, ou ele está em equilíbrio estático, se não existe movimento relativo com um dado referencial, ou ele está em equilíbrio dinâmico, ou seja, ele está em movimento retilíneo uniforme, é o equilíbrio dinâmico, ok? Então, olha, eu posso basicamente pensar aqui nas forças coplanares. Eu tenho a resultante na direção do eixo x igual a zero e a resultante no eixo y também igual a zero. Já para o equilíbrio do corpo extenso, além da condição da força resultante ser igual a zero, eu também vou imaginar que o torque, o momento resultante, seja igual a zero. Então, eu vou somar todos os momentos. Claro, o momento que é negativo, ele vai contribuir com o sinal negativo, então ele vai subtrair. Então, eu tenho que, para que o corpo não execute rotações, o momento resultante tem que ser igual a zero. Translação, então, se ele já está em repouso, força resultante igual a zero. E se não tem rotação, então o momento resultante, o torque resultante, tem que ser igual a zero. Ok? Então, vamos para os nossos exercícios. Material aí, olha, página 82, questão de número 1. Espero que você tenha lido aí o enunciado do nosso material, tá? Então vamos lá, vamos para a solução dessa questão. Bom, olha só, vamos pegar aí a força F1, tá certo? Eu vou somar com a força F2 e vou utilizar aqui a regra do polígono, ou seja, a partir da extremidade de F1 eu vou desenhar a força F2. Vou pegar agora e somar com a força F3. Então tá aí, olha, a partir da extremidade de F2 eu tenho a força F3. Agora observe o seguinte, se eu quero saber quem é a força resultante dessa soma, basta eu pegar o vetor aqui, olha, que fecha o polígono, tá certo? Então esse vetor aqui, olha, vai me dar a força resultante. Então se eu pegar o F1 mais F2 mais F3, para que eu tenha o corpo lá com força resultante igual a zero, a força resultante tem que ser igual ao oposto da força F4. Tá certo? Então tá aí, olha, F1 mais F2 mais F3 tem que ser o oposto de F4, o que vai me dar como alternativa correta a letra A. Ok? Questão bem simples, basta você observar aí como é que se somam os vetores. Tá certo? Nós já estudamos isso anteriormente, só vamos aplicar agora no estudo da estática. Então vamos lá, nossa próxima questão. Exercício da página 82, a questão de número 2. Então, espero que você tenha feito aí a leitura do enunciado. Então, vamos lá. Bom, nós queremos estudar o equilíbrio desse corpo, tá certo? Então, eu vou estudar o equilíbrio do ponto material. Mas que ponto material? A junção entre as cordas, os fios Q e L, tá certo? Bem acima do corpo. Então, eu tenho a tração na corda Q. Eu vou somar os vetores, tá? Então, a partir da extremidade da tração Q, eu vou pegar o peso, por exemplo, que está atuando nesse pontinho, tá certo? Que é dado pelo corpo, ok? E também eu tenho a tração, olha, na corda L, tá certo? Formou um polígono fechado. Se formou um polígono fechado, o que significa isso? Significa que a força resultante é igual a zero, tá certo? Bom, eu tenho aqui o peso perpendicular à tração da corda TL, porque o peso está na vertical e a corda TL está exatamente na horizontal, tá certo? E ainda tem um ângulo entre a corda TQ e a corda TL, não é isso? A corda Q e a corda L, 37 graus, tá certo? 37 graus aqui em cima também, não é verdade? Então, olha, ângulos alternos internos, tá certo? Bom, se eu quero saber o TL, né, quanto é que vale a tração TL, qual é a relação trigonométrica que eu posso utilizar aqui nesse triângulo retângulo?
Exato, tangente de 37 graus. A tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é isso? Bom, eu tenho a tangente como sendo 0,6 sobre 0,8, de acordo com os dados que foram colocados no enunciado, tá certo? Seno sobre cosseno, ok? E eu tenho o peso valendo 240 de acordo com o enunciado. Portanto, a tração TL fica valendo aí 320 newtons, o que me dá como alternativa correta a letra E, uma questão bem simples aí do estudo de estática do ponto material. Próxima e última questão, página 83, é a questão de número 3. Vamos pegar aí novamente a figura que foi colocada no enunciado e vamos observar aqui o seguinte. Bom, de acordo com os dados do exercício, nós temos aqui a esfera de raio R, tá certo? E também temos a corda aqui com dimensão R, tá certo? Bom, e prolongando aqui, mais R, ok? Então, 2R, então todo esse lado aqui do nosso triângulo retângulo, ok? Temos aqui o ângulo alfa e aqui o ângulo beta, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, quem é o seno do ângulo alfa? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, achei um meio, tá? De tal forma que o ângulo alfa, então, vale 30 graus. O que significa, então, que o beta vale 60 graus. Ok? Alguma dúvida? Não, né? Tranquilo, né? Porque a soma dos ângulos internos aqui desse triângulo tem que ser igual a 180 graus. Tá certo? Então, vamos lá, prosseguindo. Olha só, nós temos aqui o peso, certo? Vou pegar aqui o centro da esfera, o nosso ponto material vai ser o centro da esfera. Olha, o peso. Temos a força normal de contato com a parede e ainda temos a tração, não é isso? Tá aí, olha, a tração. Tá? A tração. Formou um polígono fechado? Então, a força resultante é igual a zero. Tá certo? Bom, temos aqui o ângulo entre a normal e a direção da tração, 60 graus, que é o ângulo beta. Temos também esse ângulo aqui em cima, olha, que é o ângulo alfa, 30 graus. Então, ficou fácil agora, não é verdade? Olha só, por exemplo, eu quero utilizar aqui, olha, o cosseno de 30 graus para encontrar a tração, tá certo? Cateto adjacente, hipotenusa, não é verdade? Então, tá aí, olha. Então, como eu tenho o peso, eu tenho um cosseno de 30 graus, a tração, então, fica valendo 10 raiz de 3 sobre 2, de acordo com os dados que foram colocados no enunciado. E a normal? Então, a normal eu vou usar a tangente, já que eu tenho peso. Poderia até usar aqui, olha, o seno de 30 graus oposto, hipotenusa, já tem a tração, poderia usar o seno. Mas vamos usar somente o peso como nosso parâmetro? Então, vamos usar aqui a tangente. Tangente, então, 60 graus, peso sobre a tangente de 60 graus, então eu vou encontrar a normal valendo 5 raiz de 3 sobre 3 newtons. Uma questão bem simples, não tem, só assusta um pouquinho por conta da dimensão aqui da esfera, não é isso? Mas você já ficou esperto aqui, que o ponto aqui de contato com a esfera ele vai se prolongar até o raio, até o centro, perdão. Então, você tem aqui essa distância valendo R, e também aqui, olha, essa distância valendo R. Tá certo? Não tem segredo, é uma questão bem simples. Bom, terminamos por aqui. Não quer demais repetir que você deva refazer essas questões sem olhar aí para a resolução. Restando dúvida, volte aí à aula e veja aí como é que foi feito, tire suas dúvidas. Tá certo? Nas próximas aulas, nós vamos continuar aí resolvendo mais questões envolvendo aí o equilíbrio dos corpos, tá certo? Tanto do ponto material, como também dos corpos extensos. Tá certo? Então, vejo vocês na próxima aula!